Pai, em nome de Jesus, quero abençoar a vida do meu marido com toda sorte de bênção, Pai. Derrama da tua graça na vida do Vanderlei. Amém. Eu também quero abençoar a vida da Meire, Pai, te pedir em nome de Jesus, que nós não falemos nada que seja da nossa vontade, mas sim da tua vontade. Usa nossas vidas, Senhor, como tu queres, e que ao final possamos ser canal de bênção na vida de todos esses casais que nos assistem nessa Amém. noite. Amém, graças a Deus. Amém. Olá, meus amados, queridos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, mais uma segunda-feira. Nós aqui, vocês aí e Jesus conosco. É verdade. Que coisa boa, né? Vamos falar mais uma vez de matéria relacionada à família. Exatamente isso. Nós estamos com esse projeto toda segunda noite, né? Família Projeto de Deus. E hoje nós temos uma lição que tem muito a ver com o que está acontecendo conosco. Esse período gostoso, né, que nós estamos vivendo, de concentração social, concentração familiar. Então hoje nós vamos falar daquilo que é de mais importante na vida de um casal. Oração, não é verdade, Meire? Com certeza, por isso que quando você já ligou aí, nós dois estávamos orando, não foi porque nós não passamos desrecebido que começou, não. A gente estava orando porque hoje o tema é oração. Você sabe orar? Você sabe por que nós devemos orar? Então preste atenção que nós vamos falar a respeito disso. E Amém? aproveita, faz o seguinte, pega seu telefone, o seu WhatsApp aí, o seu YouTube, o Facebook, o Instagram e dá aquela clicada legal aí e manda pro pessoal, os amigos, a roda de amigos e tudo mais, convida para vir conosco, ouvir um pouquinho da palavra de Deus, ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite, ok? Que bom que você está aí. Então pare aquilo que você está fazendo agora, fique à vontade, né? Dê um tempinho para o Senhor falar com você nessa noite e a lição é interessante. Hoje nós vamos falar de oração. Oração. E você pode interagir conosco através desse telefone que está aparecendo na telinha aí, tá bom? Exatamente. Nós estamos aqui para falar com você, meu irmão, minha irmã. Fique à vontade, viu? Olha só. Olha o que a lição fala. Paulo nos convida, né, a orar permanentemente, o tempo inteiro. Olha só. Orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Uma coisa importante eu faço questão de sempre frisar. Meu irmão, minha irmã, nós não falamos aquilo que nós achamos que está certo ou que está errado. Nós falamos aquilo que a palavra de Deus fala a respeito. O nosso referencial de família e de casamento é a palavra de Deus. Então veja só, Deus nos convida a conversarmos, orarmos com Ele permanentemente. Conceitos distorcidos sobre oração dificultam a sua execução. Verdade. Orar é conversar com Deus e é algo que agrada muito a Ele. Como é que você fala com o Pai? Eu sempre dou o exemplo da criança, não é verdade? É verdade. O que a criança faz, Meire? Nós temos um Deus relacional, um Deus que quer estar em contato conosco presente. Ele sabe tudo que você pensa, ele sabe o que você vai falar, ele te conhece mais que você mesmo, mas ele quer que nós estejamos perto dele conversando. Como o Vanderlei falou, criança, o que você faz quando o seu filho, o que seu filho faz quando quer alguma coisa de você? Papai, por favor, papai me dá, papai isso, papai machuquei, papai quero colo, papai quero dormir. Não é assim? É assim que nós temos que relacionar com o nosso pai também, né? Olha só que legal. Oração ela é fundamental, meu irmão, minha irmã, para o nosso relacionamento com Deus. Porque oração é falar com Ele. Então, a única forma que tem é falar com o Senhor. Então, temos que orar. Orarás e Ele te ouvirá. Por que a gente deve orar? Para ser ouvido por Deus. Porque aí você coloca na presença dele aquilo que realmente está no mais íntimo seu. Aquele papo reto, papo legal, papo aberto. Você fala com o Senhor, você se coloca na presença dele por um todo, sem nada escondido, à vontade. E aí, realmente, você vai ser ouvido por ele. É verdade, Vanderlei, porque vai esconder de Deus o quê? Ele tudo sabe, ele tudo vê, né? A palavra diz que o Senhor não dorme, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, mas ele quer que a gente seja sincero com ele quando nós chegamos perto dele. Então, quando você chegar para falar com Deus, você pode louvá-lo, dizer, papai, eu te amo, você é lindo, você é tal. Né? Pode falar bastante a respeito, quem é Deus para você, né? Você é tudo para mim, é o Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, Estrela da Manhã, e aí vai. Você pode lembrar quem é Deus, né? E depois você pode dizer, pai, estou aqui, eu sou a Meire, pecadora,
incapaz, mas que tem um desejo de crescer. Deus, então eu estou precisando E aí nós podemos alistar aquilo tudo que nós queremos conversar com o nosso Pai. E deixa eu te aproveitar para te dar um recado. Olha só, no início eu me esqueci de te falar. Essa lição de hoje, ela ia ser ministrada por um casal da nossa equipe. Mas eles tiveram um problema particular, por isso nós estamos aqui hoje verdade. novamente. Mas olha, um abraço a Ayrton e Zenilda que estão nos ouvindo aí. Um abração para vocês, viu? Deus abençoe. Olha só, por que ainda orar? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses 4,19, olha só. Para que nossas necessidades sejam supridas. Porque você coloca diante dele. Senhor, a Meire, por exemplo, está com uma oração, né, Meire? Você está fazendo uma oração agora. Ela está doida para eu tirar a barba, gente. E eu, nessa concentração social, ainda não fiz isso. Mas ela está orando, viu? Ela está pedindo a Deus. Não. Pela sua barba eu não peço, não. Não é nada nisso. A gente tem... veja bem, não existe coisas importantes para você pedir para Deus ou menos importante. Tudo que você quiser falar com seu pai é importante. Sempre que você precisar de qualquer coisa, ele te leva muito a sério, independente do grau de necessidade que você acha que é a sua oração. Mas para ele é sempre atencioso conosco. Vamos adiante. Né? Por que ainda orar? Olha só, até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Para termos alegria completa, não é verdade, Meire? Olha só, por que a gente ora também? E esse versículo de João 16, 24 nos fala. Posso dar um exemplo? Pode. É muito interessante. Só que os exemplos têm que ser mais rápidos, porque nós temos um tempo definido, hein? Mas eu vou dar um exemplo porque também vai responder algumas coisas. Mas eu tenho uma amiga que, quando ela se converteu, ela dizia assim, para que eu vou orar? Para quê? Se Deus já sabe, se a palavra já está na boca, Deus já sabe tudo que eu preciso, para que eu tenho que orar? E ela disse que teve uma experiência muito tremenda com Deus. Ela tem 2 filhos, então Deus falou com ela, vamos ali no quarto da sua filha. Aí disse que chegou no quarto da filha, Deus falou, o que você vê? E ela descreveu, olha pai, aqui tem cama, tem escrivania, tem boneca, tem ursinho, tem computador, televisão, um quarto lindo, cor-de-rosa, tipo o quarto de sonho de qualquer menina. Tá bom. Aí Deus falou com ela, agora vai no quarto do seu menino. Aí chegando lá tinha uma cama, almofada, pronto, não tinha mais nada. E Deus falou com ela, você entendeu? Eu supro todas as necessidades dos meus filhos. Você tem cama para sua filha, quarto para sua filha e quarto para o seu filho. Mas a sua filha é pidona. A sua filha te pede ursinho, boneca, televisão, cortina, né? E o filho não pede nada, você dá. Mas às vezes, quando você pede, a sua alegria é completa. Você pode pedir aquilo que você deseja, né? Olha que legal, hein, gente? Vamos aprendendo isso, hein? E ainda por que orar? Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Colossenses 1:9. Como é que você vai conhecer a vontade de Deus, querido? Sem orar, sem falar com Ele. Não é verdade? E adianta, a Meire sempre deu um exemplo, Meire, você fala do avião, né? Quer dizer, eu vou pedir aquilo que realmente está dentro da vontade de Deus para a minha vida, porque o Senhor nos conhece o hoje, o ontem e o amanhã. Então essa oração, esse papo tem que ser interessante, é o pai com o filho. Eu me lembro quando criança, eu falava com meu pai assim, nossa pai, mas eu gosto tanto de uma Mercedes, que se eu ganhasse uma Mercedes, um automóvel Mercedes, ia ser a melhor coisa da minha vida. Ele brincava comigo e dizia assim, você não pode ganhar uma Mercedes porque você é criança ainda, nem dinheiro, você nem trabalha, dinheiro para abastecer, não tem. Então o pai conhece o filho. Interessante, né? É uma colocação. A gente tem que conhecer essa vontade do pai para você realmente orar de acordo com a vontade dele, dentro da vontade de Deus. É verdade, por isso que muitas orações não são respondidas, Vanderlei. Não chegam lá, porque mas talvez aquilo não vai ser bom para mim, não é mesmo? Ainda assim, por que a gente ainda ora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Para que então, gente? Para a gente não cair em tentação. Porque é uma luta constante, não é, meu irmão, minha irmã? Nesse momento mesmo que a gente está vivendo, não é realmente uma luta da carne com o espírito? A murmuração. Né? Nossa, é interessante. Não, e outra coisa, né, Meire? Muitas vezes, aquilo que dá certo não é certo. É verdade. Então, às vezes, você faz e ora depois. Olha o que o texto diz. Vigiai.
Ora depois. Então, se eu já sei que eu tenho alguma coisa que realmente me impede, que não é legal para mim, que eu já me conheço o suficiente, eu sei que aquilo não vai ser bom, que acabo me deixando levar por aquilo, o que eu faço? Eu vigio primeiro. Vigiar é literalmente, eu me afasto, eu separo daquilo, aquilo não me convém. E aí eu oro para que o Senhor me segure realmente e não me deixe cair naquela tentação. É verdade. Olha, as mulheres nessa época, gente, qual mulher que não gosta de fazer uma compra, comprar uma roupa nova ou algo novo para casa? Não é bom? Não tem pecado nenhum nisso, né? Mas nós estamos vivendo um momento agora de recessão, um momento muito incerto, um momento difícil na nossa fase. Porém, nós temos entendido que é o momento de Deus, é necessário. Quando você tiver com aquele desejo de comprar, ou de visitar alguém, ou de fazer a coisa que não deve agora, porque nós não podemos sair por aí contaminando as pessoas, nós temos que nos cuidar nessa época, nós vamos primeiro vigiar. Não, não é conveniente. Mas a vontade está vindo, o desejo está vindo. Colocamos o joelho no chão e vamos pedir, Deus, me segure, me dá uma quietude para eu ficar em casa, aguardando essa fase que nós estamos passando. Me tira o desejo de eu comprar. Pergunta, é necessário? Eu posso? Porque não é época. Então nós temos que pedir a Deus que nos ajude, né? E ainda por que orar? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algo mal e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23 e 24. Gente, para que Deus nos purifique, minha querida. Ondele, eu acho é muito sério, é muito difícil às vezes a gente, como cristão, porque a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso, né? Então, às vezes eu acho que está tudo bem. Nossa, eu sou legal, eu sou até boazinha, acho que eu não tenho nem pecado, né? Mas aí quando nós nos colocamos na presença do Senhor e a gente diz, como Davi falou, né? Sonda-me, ó Deus, o Senhor conhece o meu coração, prova-me, né? E vê se há algum pecado. Se tiver um pecado, Senhor, eu ainda peço, Senhor, se tiver algum pecado, traz a minha mente, a minha memória, traz o espírito de arrependimento, para que eu possa arrepender, para que eu possa ser perdoada e ser purificada. Glória a Deus. Olha só, pessoal, olha só, Meire, a Maria Helena lá dando glória a Deus, lá em Igrejinha, no Rio Grande do Sul. Oh, que bênção! Olá, Maria Helena. Deus que bom abençoe, que você tá aí. Isaías Gaúcha. da Cris e a Cris do Isaías estão nos assistindo, que bom. Um abraço. Norma Lúcia Passos, Manuel de Sena estão também nos vendo, que legal, pessoal. Legal. E a Marilda Marques de Andrade assistindo lá do Rio de Janeiro. Que bom que vocês estão aí. Pessoal, interaja conosco, viu? É verdade. Que bom, porque hoje nós estamos falando de um período, de um tema muito legal. Que é aquilo oração. que eu tenho certeza que você está fazendo e muito durante esses dias todos. Falando com o Senhor. É orando. Olha aí. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Meu querido, você ora para isso, para dar graças a Deus. Porque tantas coisas boas o Senhor já te fez. E às vezes você só murmura, só pede. É aquela história do pai, né? Tem vários filhos. Lá em casa nós éramos 7 filhos. E é interessante, sempre teve aquele que pediu muito e aquele que pediu quase nada. E é interessante que o pai sempre, quando eu respondia, falava, mas de novo você está pedindo. É interessante que a gente tem que lembrar. Agradecer também é importante, né? Com certeza, Vanderlei. Gente, eu agradeço muito a Deus que nós estamos passando esse isolamento social agora, mas nós estamos numa época maravilhosa de tecnologia, né? Então, o que acontece? Nós temos conferência de oração, nós temos célula célula online, culto online, nós estamos aqui online, eu posso chamar minha filha... Lives, né? Muitas lives, eu posso chamar a minha filha que está do outro lado do mundo, conversar com ela, eu posso ligar para os meus netinhos em Belo Horizonte, conversar com eles, aliás, eu acho que eles estão nos ouvindo, eles estão nos vendo. Deve estar lá assistindo. Miguelzinho, vovó está mandando um beijo para você, Lívia, Camila, que Deus abençoe vocês. Então, nós precisamos não só olhar as coisas ruins, a fase ruim, aquilo que não está nos agradando no momento, mas nós temos que louvar a Deus, porque nesse período nós temos que ver a mão de Deus em muitas coisas nas nossas vidas. Então vamos louvar e agradecer a Deus. Tem que dar graça, em tudo dá graças. Olha só, ainda por que orar, em tudo dá graças, porque esta é a vontade... Opa, eu estou com o mesmo tema. Tá. Esta alguém entre vós sofrendo,
faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Tiago 5,13. Olha. Para aliviar o sofrimento. Com Você se certeza. coloca na presença de Deus, querido. Você entrega para Ele a sua dificuldade. Você fala com Ele em oração. Né? Literalmente, o papo aberto, o papo reto. E você se alivia, porque realmente a resposta vem aquela coisa gostosa de sentir a presença do Senhor, não é verdade, É Mir? verdade, Vanderlei. Hoje de manhã nós estávamos em teleconferência, um grupo de mulher em oração. E nós estávamos intercedendo. Tem uma família que tem 7 membros da família que está com Covid-19. Olha só, gente. Em estado controlado. Mas nós, olha, entramos em batalha, em oração, pedindo a Deus que abençoe essa família. E no mesmo momento que a gente estava em reunião, nós tínhamos um aniversariante. Então, Vânia, minha amiga, um beijo para você, que Deus abençoe. E nós tivemos condição naquela manhã de cantar parabéns e agradecer a Deus por mais um dia de vida, um ano de vida da Vânia. E tem mais gente de aniversário, que depois eu dou os parabéns. É verdade. Olha só, a Bárbara Voit, a Ivani Tischner, Deichmann, a Ive Nunes, Haroldo Martins. Tem mais um casal que está nos assistindo que realmente está dizendo que a gente deve pedir segundo a vontade de Deus, Isso. né? É isso mesmo que ele vai nos conceder. Que bom. É o casal Anderson e Simoni, parece que é esse o nome. Olha ainda aqui, ó. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Mais um motivo para Deus manifestar o poder dele. É interessante que a palavra nos diz que onde 2 ou mais se reunirem, o Senhor faria presença. Mas é interessante, quando a gente ora, a gente diz assim: Senhor, nós sabemos a tua presença conosco, etc. Mas manifesta, Senhor, a tua presença. Não é verdade, É verdade. E aí, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias. Ele está conosco todos os dias da nossa vida, né? Vanderlei pode falar, eu posso falar legal, a gente pode ter ousadia de estar aqui falando com vocês. Nós temos até um pouco de preparo para isso, porém, se não manifestar a graça do Senhor nas nossas vidas, se o poder de Deus, se a presença do Espírito Santo não estiver conosco, olha, são meras palavras que vão embora, né? Então, antes da gente entrar para falar, para ministrar em qualquer lugar, pode ser o melhor pregador, o mais erudito que for, se não clamar pela presença manifesta do Espírito Santo da nossa vida, porque é o Espírito Santo que traz a nossa mente, que relembra de testemunho, né? Com certeza. E que traz para a gente esse poder de Deus. Amém? Pessoal, olha aqui, a Thaisa tá mandando um abraço para mim, para você aqui, Meire, viu? Obrigada. Tem mais o pessoal mandando, inclusive, fotos aqui, que legal, amamos aprender e tal, que Deus seja louvado. Amém. Pessoal, agora nós vamos passar por uma fase diferente. Nós falamos até agora por que orar. Agora nós vamos falar como orar. Mas é interessante que antes eu queria fazer um quebra-gelo. Preste bem atenção nesse videozinho legal que vai passar aí na sua tela para você aprender aquilo que você não deve orar. Coisa de Vamos Vanderlei, lá, né? Vamos lá, pra gente quebrar o gelo um pouquinho. Júlio, coloca para nós. Só. Tá com som. E outra coisa, amor, não olha aqui, olha lá. Olha a TV. Estou prestando muita atenção. Você lembra como é que é esse coisa para você fazer comentário? Sei, com certeza. Tá, absoluta. então fala você que eu não lembro. Não é exortação, né? Aqui o pessoal tá interagindo bem. Agora ele vai orar? Falei. Falei, Tinker. Pessoal, voltou aí porque o áudio perdeu lá na TV,
Mas esse vídeo é interessante. Depois você procura ver na internet lá, que ele é interessante. É Perfeito. apenas um quebra-gelo legal para você aprender que realmente na oração, a finalidade da oração não é para você acusar o outro, não é para você estar exortando o outro, você como casal quando vão orar juntos. Coloquem realmente algum fato, alguma coisa interessante, sonhos, etc., que nós vamos aprender aqui, para que vocês possam orar juntos. Né? Não é na oração, essa é interessante, vocês não ouviram aí, mas ela fala dele, ele fala dela, ele pede, Senhor, fala com ele, fala com ela. Não, a oração correta é o seguinte, fala Posso? comigo, Senhor. Ó, tipo assim, o que que você não deve fazer, tá bom? Isso. Ô, Jesus, abençoa o meu marido, Senhor. Olha, esse homem precisa aprender a lavar louça, Senhor. Deus, ajuda que quando ele Eu já lavo. acorda, que ele possa arrumar a cama. Deus, esse homem tá muito mão de vaca, que ele possa liberar um cartão de crédito Tá para vendo? mim. Não é esse tipo de oração, Não é essa oração, não Isso é aqui dessa foi só forma. exemplo. Ele é uma bênção na minha vida. E ela também na minha, gente. Aqui, ó, é exatamente como orar. Cuidados que você deve ter, olha. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mateus 6,5. A gente não deve ser hipócrita perante o Senhor, né? A minha oração tem que ser sincera. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? O Senhor conhece o seu coração. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele lê o seu pensamento, conhece o que está no seu coração. Então não vai adiantar você usar de hipocrisia com o Senhor. Ele já sabe o que se passa com você. Então seja claro, objetivo e transparente, porque aí o Senhor, literalmente, além de atender a sua oração específica, a do casal mais ainda, não é verdade, Com Meire? certeza. E nada contra orar alto e orar em grupo. É muito bom a gente, nós vamos falar disso. quando nós temos grupo de oração, que cada um faz uma oração, cada um intercede por algum motivo, que a gente ore alto para o outro ouvir, né? Nada contra isso. É uma questão de hipocrisia. Eu não vou orar, não vou pedir a Deus e nem dizer na oração aquilo que eu não sou, né? Que eu não quero. É interessante, a Gisele está colocando aqui, Meire. Pode ficar mais pertinho de mim aqui. Nós dois não tem problema. Não, eu viu, não gente? quero Você que só tirou a atrapalhe. máscara aqui, Não, tá? eu não quero atrapalhar o A Gisele slide. está colocando que ela está junto conosco lá assistindo e está dizendo: Senhor, ensina-nos a orar Obrigada. juntos, né, como casal. Que, olha, é a luta e a dificuldade do casal. Verdade. Aí o Vilmar e a Clarice dizendo que realmente é muito bem. Essa Maria de Lourdes agradecendo a Deus aqui, né? Amém. E no final aqui, se der certo, deve colocar o vídeo. Vamos ver se vai dar certo, tá? Vanderlei, você falou uma Mas coisa aí. Você falou assim que é muito difícil o casal orar junto. é uma Gente, luta, né, Meire? na experiência que nós temos como casal e como também como ministro de casais, que a gente está sempre dando aula e atendendo casais, é muito difícil orar juntos. Sabe por quê? O inimigo não quer que marido e mulher estejam juntos orando. Porque nós somos uma só carne, nós formamos um time, nós somos um só. E quando a palavra diz que se concordares aqui, está ligado no céu, quando eu e Vanderlei oramos a respeito de alguma coisa, olha, Deus é maravilhoso. Ele opera, parece que ele opera mais, né? Não tenho dúvida. Porque eu não posso pedir a Deus, Senhor, eu quero mudar para um apartamento. E você quer o quê? E você quer o quê? Eu quero o que você quer. Ah, não, agora ele quer o que eu quero. Mas eu estou dando um exemplo. Se o marido pede outra coisa, quem que Deus vai atender? Eu ou você? É verdade. Então, quando a gente concorda e ora com o mesmo objetivo, olha, Deus atende. Fica mais aqui para cá, Meire, que aí fica mais fácil da gente ver o texto. Olha só, como orar ainda? E tudo quanto pedistes em nome em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Você tem que pedir, quando orar, pede em nome de Jesus. Porque é só por ele que você chega ao Pai. E na oração, é simples, não é o poder da sua oração, é o poder daquele por quem você ora. É verdade. Vamos adiante? Ainda como orar, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar a palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Eclesiastes 5:2. Olha só, prudência. Eu tenho um conhecido que ele diz assim, que o seguro morreu de velho e a prudência foi ao velório. Perante o Senhor também tenha prudência, querido. Saiba exatamente aquilo que Deus quer de você, tenha relacionamento com Ele, para quando você colocar em oração, você saber exatamente o porquê, pelo que e quando você está orando. Pense bem nisso. Como orar ainda? O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será
abominável. Nossa, gente, Isso olha, está lá em Provérbios 28:9. que coisa, hein? Conhecer e obedecer a lei de Deus. É verdade. Meu querido, se você realmente conhece o Senhor, aquele que você bate esse papo com ele em oração, você sabe muito bem que o abecedário do cristão é obediência. É verdade. E nosso livro de regra e fé é a palavra de Deus. Então, a minha obediência é a palavra dele. Para isso, eu tenho que conhecê-lo. Então, eu vou colocar em oração exatamente aquilo que condiz com a palavra, que condiz com o Deus que eu conheço ele. É verdade, né, Vanderlei? Como esposa, eu sei do papel que Deus deu a mim, eu sei como eu tenho que tratar o meu marido, eu sei como eu tenho que tratar a minha casa. Se eu não tiver em obediência à palavra, as minhas orações não serão ouvidas. E nem a sua, você sabe disso, né, Vanderlei? Exatamente. Então, quando nós estamos obedecendo, Deus tem prazer em nos atender. Olha só que interessante ainda esse texto. Olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Filipenses 4:6. Colocar nosso pedido diante de Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Você agora está passando uma dificuldade, talvez, né? Não sei, você que está me vendo aí. Falta de trabalho, falta de dinheiro, problema de saúde. Será? Seus amigos já sabem de tudo isso. O gerente do banco sabe do seu problema. A sua mãe, o seu pai, na verdade, o seu vizinho. E Deus? Verdade. Você já colocou na presença dele? Já disse. Meu querido, coloque seu pedido diante de Deus. Suplicar quer dizer rogar, implorar. Fale para ele, aquele que realmente tem solução para as coisas totais, quaisquer áreas que seja da sua vida. Só ele, por ele, é com ele. Fique em paz, coloque na presença dele, descanse nele. Ore falando com o Senhor. Porque é uma verdade, né, Meire? Às vezes todo mundo sabe da história do camarada, né? E no entanto, você lembra o que aconteceu comigo há uns anos atrás? Gente, não andeis ansiosos, né? O meu marido, ele nasceu ansioso, ele se formou de uma forma muito ansiosa, a vida dele, ele é muito rápido, ele é muito inquieto, né? Ele é muito ágil. Será? E ele sempre teve essa ansiedade. E isso, o que acontece? Traz doença para o físico dele. Vanderlei, aos 37 anos, por causa de finanças, por talvez ter um compromisso que tinha na época e ele estava sem previsão de cumprir aquele compromisso, ele infartou. Ele infartou, foi para um hospital aos 37 anos, não tinha problema de colesterol, não tinha problema de coração, e o médico falou, foi ansiedade. O estresse dele fez com que ele tivesse um infarto. Você imaginou que coisa? E Mas com Deus isso, foi maravilhoso mesmo assim naquela época, hein, mesmo? Deus foi maravilhoso porque nós aprendemos que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, e através dessa questão foi que nós viemos para Jesus, foi que o Vanderlei conheceu mais a palavra, eu também, e que nós nos convertemos a Jesus. Não foi, Vanderlei? É verdade. Mas a ansiedade, gente, é uma coisa muito difícil. E todos nós somos. Aliás, Vanderlei, eu acho que ansiedade, medo, várias coisas que no nosso sentimento, foi Deus que deu. Né? Ele que te fez ansioso. O problema é que você tem que controlar. Você tem que ter domínio próprio, você tem que ter controle. Se você sabe que não é de Deus a ansiedade, você é ansioso, joelho no chão. Interessante que a Bíblia não nos fala que nós não devemos, né, estar ansiosos. Não é isso. Ela fala da ansiedade, sim. O que ela ensina a gente é o que fazer com a ansiedade, não é verdade? Você tem que se controlar. Coloca nas mãos de Deus, querido. Controlar em oração, né? Amém. E agora, olha só. Qual deve ser a nossa posição na oração? Olha só, o que Efésios 3,14 diz assim? Por esta causa me põe de joelhos diante do Pai. Olha só, 2 Crônicas 20, do 5 e 6. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu nos céus? Não és tu que dominas sobre os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Deus, na verdade, para Deus não é importante a posição que a gente se encontra para nós orarmos. Né? Podemos orar de lado, em pé, deitado, sentado. Deus importa com o que sai dos nossos lábios e o que está no nosso coração. É verdade. Então essa posição de joelho, de pé, meu querido, deitado, não é interessante. O que interessa é realmente o que você vai colocar para o Senhor. E interaja conosco aí. Você tem esse número do WhatsApp? Fale conosco o que Deus está falando com você em relação à oração. O importante é reverência
ao Senhor, né? Porque se você está doente, você está deitado, ele vai te ouvir do mesmo jeito. Se você talvez tá com problema na perna, você vai estar sentado, ele vai te ouvir da mesma forma. Mas o seu coração tem que estar dobrado diante de Deus, né? Para que nós temos que ter reverência. Nós não chegamos perto de um juiz, perto de uma autoridade e conversamos com ele simplesmente de qualquer jeito, sentado de qualquer jeito. Nós precisamos ter reverência ao nosso Deus, mas ele nos ouve. Olha ainda, Meire, o que ele fala. Olha os tipos de orações que a gente deve fazer. Primeira dela, olha lá, Mateus 6,6. Em particular, olha o que diz o texto. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Gente, o seu quarto é o seu aposento. O seu quarto é um lugar que você está retirado, só você e o Senhor. Em particular, talvez é a sala, talvez é o seu banheiro, talvez é o seu jardim, é uma árvore, é um lugar em particular que você marca o encontro com Deus. Amém? Um outro tipo de oração em grupo, ele falou agora há pouco, Mateus 18:20, ele nos diz assim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. É o Senhor falando. Então você ora em grupo, quantas vezes você está numa reunião de, uma turma de amigos, reunião de célula. Reunião de às vezes na própria igreja, sim, né? De um grupo que você tem ali relação. Então você ora exatamente também em grupo. Aliás, Wanderlei, só um minutinho. A oração em grupo é muito bom para você que ainda talvez seja tímido para orar, você não sabe como orar. Então, quando eu oro, você se inspira em mim. Quando você ora, eu se inspiro você e nós vamos aprendendo e crescendo em todas as coisas do Senhor. Mais um outro tipo de oração, olha, adoração e exaltação. O Salmo 145, 1 e 2, ele diz assim, exaltar-te-ei, ó Deus, é Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Exatamente. Louvar a Deus, louvor e exaltação, adoração. Você tem que falar desse Deus que você ama, desse Deus que é contigo, desse Deus que tem respondido suas orações. E ainda tem mais uma lá, Meire. Lucas 22:32 diz assim, oração de intercessão. Olha que interessante. Eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Interceder. Quantas vezes, olha só, nesse período, a gente tem intercedido tanto em oração nesse período, tantos irmãos necessitando da graça de Deus, problemas que estão passando, nós temos intercedido e você aí, meu irmão, será que você está lembrando às vezes somente do teu problema? Que nós, como cristãos, nós temos que ter isso em mente. É verdade. O meu problema não pode ser nunca maior do que o Deus que eu sirvo. Então, muitas vezes chega para você uma situação, às vezes no momento que você está em mais de dificuldade, é para você interceder. Levantar, mostrar o Deus que você serve e interceder pelo irmão que aparece. Wanderlei, um dos maiores presentes que eu posso ganhar é alguém chegar perto de mim e falar, Bendy, olha, eu tenho orado por você. Gente, eu fico numa felicidade. Já pensou? É muito você saber que tem alguém orando por você, né? E hoje nós queremos orar por um aniversariante muito importante, né? Depois nós olha vamos aqui orar. Que legal, Meire. Olha aqui o Jean, legal que você está aí conosco, Jean da Ivana. Nossa vida mudou completamente quando decidi orar pela minha esposa e ela por mim, todos os dias, Glória além a Deus. Da oração em família. Que Glória maravilha. a Deus. Isso é muito bom. A Maria Helena, é verdade. Só na oração conseguimos ver a bondade de Deus para as nossas vidas. Obrigado pela presença conosco também, Maria Helena. Jean, um abraço, querido. Olha só outro tipo de oração de gratidão. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Lucas 10:21. De gratidão, querido. Olha, Wanderlei, quantas coisas o Senhor tem feito, quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós, o que diremos de tão grandes coisas, não é verdade? É verdade. Olha, eu agradeço a Deus por ser casada, né? Glória a Deus, que é comigo, inclusive. E com você, independente porque em 34 anos de casado, nós já passamos muitas lutas, não foi sempre um mar de rosa, mas estivemos juntos. Eu louvo a Deus pelo marido, eu louvo a Deus pelos filhos que eu tenho, pelos genros, pelas noras, pelos enteados, né? Eu louvo a Deus pela nossa igreja. Glória a Deus. Você algum dia já errou seu caminho, Wanderlei? Você está dirigindo, de repente você fala, onde que eu estou indo?
Aí você fala, ai Deus, obrigado, com certeza o Senhor está me livrando de alguma coisa. Tem que agradecer. Então, ao invés de xingar, agradecer. vamos louvar e agradecer a Deus, porque Ele É um sabe livramento todas as quantas coisas. vezes sem a gente perceber, né, Sem a Meire? gente perceber, é verdade. Olha ainda, Meire, essa aqui você gosta. Ah, Essa que a Meire gosta. Orar pelos governantes. é verdade. Olha só, gente, é uma verdade. Olha o que o texto de Timóteo diz. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. 1 Gente. Timóteo 2, verso 1 e 2. Olha, Nós leia, temos que orar, gente. É o leia momento de em orar pelos casa, nossos eu vou governantes. até dar licença, leia em casa, qual que é o endereço? 2 Timóteo 2, 1 a 1 2. Timóteo 1 2, Timóteo. 1 e 2. Meu querido, não importa que partido que você é, se é A ou B. Não importa se você gosta dos nossos governantes Eles atuais. estão investidos se lá, ele né, é de bom, autoridade. se não é, se ele é o ideal para você ou não é. Deus manda, antes de tudo, você orar por eles, né? Para que você tenha uma vida legal, uma vida justa. Então, se você não está gostando, ore para que Deus abençoe, para que o Senhor o capacite, para que o Senhor o guarde, para que faça a coisa certa. Nós temos visto nas mídias sociais muita palavra maldita, muita briga, e às vezes você é de uma igreja, você já aceitou Jesus, você se denomina cristão e você está fazendo uma oração totalmente errada pelo seu país e pelos seus governantes. E Vanderlei, e ali fala todos os homens, É verdade. né? Então não é ali, na sequência tem o governo, mas aquele talvez que está cumprindo uma pena por um delito que cometeu, né? Aquele homem que talvez não fez bem para sua família, é todos os homens. E quando a Bíblia fala de homens, ele fala de ser humano. Nós precisamos orar por todas as pessoas, que vocês vão ver mais na frente também. Olha aqui mais uma, olha só. Eu, porém, vos digo, amai-vos os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Meu querido, olha aqui, a Bíblia falando. Isso é difícil, hein, gente? Vocês Orar acham pelos difícil? inimigos. Diga assim, Senhor, abençoa a vida do fulano, da ciclana, mesmo aquele que te fez mal e etc, que você sabe disso. Mas pede a bênção de Deus sobre a vida dele. Verdade. Fala dele para o Senhor. É verdade. Abençoe ele nos negócios, na vida secular e etc, etc, que você vai ver. Ele tá Isso reveste sempre de bem a você mesmo. É verdade. Ele está te devendo? Pede a Deus para prosperar ele, para que ele possa te pagar. É isso né? aí. Ele está falando mal de você, peça a Deus que abre os olhos, os ouvidos espirituais e que ele se converta. Porque a pessoa que ama e obedece a Deus não tem inimigo, vai se tornar, inclusive, seu amigo. Vamos adiante. Olha só, esse também pega legal para você, casal. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Grava essa aí, Mateus 18, 19. Ora em concordância, querido. É verdade. A Mary falou mais no início aqui, um pouco antes, exatamente isso. Se ela está orando pelo apartamento, eu quero casa, Deus vai atender quem? É verdade. Ela está querendo comprar uma chácara, eu quero comprar uma casa na praia. Deus vai atender quem? Ela quer comprar bicicleta, eu quero comprar um jet ski. Deus vai atender quem? Querido, primeiro coloca, combina, conversa, né? Tem aquela comunicação legal que eu sei que vocês têm. Somos casados. São casados. Então, coloca primeiro os sonhos juntos, aquilo que vocês concordarem. E em oração juntos, vocês oram já nessa concordância, colocando à vontade do casal, aquilo que o casal deseja, na presença desse Deus maravilhoso. Inclusive, Vanderlei, no planejamento familiar, como nós vamos criar os nossos filhos, a igreja que nós vamos congregar, é tudo. Nós temos que, como casal, orar em concordância. Pessoal, agora nós vamos dar alguns passos em relação à oração. E para isso, nós vamos pegar como modelo a oração que o Senhor nos ensinou. A única que a palavra de Deus deixou, tem lá pronta para nós sabermos e seguirmos. Verdade. A oração do Pai Nosso. Veja só que maravilha, olha. Oração do Pai Nosso, Mateus 6, do 9 a 13. Olha aqui que ele começa dizendo, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Olha só, confissão de quem é o nosso Deus, adoração e exaltação a Deus. Quer dizer, nós reconhecemos quem é Ele, o porquê, o como eu adoro, como eu glorifico. Eu começo por aí. Ainda vou adiante. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade,
assim na terra como no céu. Olha só, ensina, Senhor, a tua vontade, intimidade com Deus. Meu querido, se você não fala com Ele, se você não ora, se você não tem essa ligação nesse sentido, né? Eu lá, eu aqui, Ele lá, Ele falando comigo, eu ouvindo, eu falando com Ele e ouvindo. Como é que faz? É verdade, Vanderlei. Tem Como é que gente você que fala consegue ter assim, intimidade com o Senhor se você não fala com Ele? tem gente que fala assim, mas aí depois, quando eu morrer, for para a glória, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, eu vou ter paz, vou ter alegria. Não, gente. É assim na terra como no céu. O reino de Deus, ele é estabelecido na nossa vida aqui. A nossa paz, a nossa alegria, né? E isso nós podemos trazer. O céu para a nossa vida. Eu conheço umas pessoas, inclusive, que quando se fala da sua residência, da sua própria residência, fala um pedacinho do céu, né, Silvinha? Um pedacinho do céu. Então, é muito legal isso. Nós temos que viver um casamento feliz, né? Agradável, como se estivesse no céu, porque ele diz que lá no céu não vai ter casamento. Então, nós temos que aproveitar Vamos agora. aproveitar aqui. Eu já pedi, Senhor, prolonga meus dias, que eu quero casar neto ainda. Olha que legal. O Ayrton, Zenildo, um beijo para vocês. Eles estariam aqui hoje, mas estão cuidando lá dos netos. Um beijo grande. Estão gostando da aula e estão lá assistindo a gente. Eles têm um testemunho, gente, maravilhoso de oração, de resposta de oração. Maravilhoso esse casal. Um beijo, Zenildo e Ayrton. Olha só, gente, ainda passa a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas. Súplica a Deus, confissão de pecados. Olha só. Gente, Súplica. interessante isso. Olha, me dá, Senhor, aquilo que eu preciso hoje. O pão de cada Senhor, dia. eu não estou te pedindo nada mais do que o alimento, aquilo que realmente eu preciso para o dia de hoje. Pai, nos dá, nos concede. E ao mesmo tempo, olha só, perdoa a nossa dívida, perdoa os meus pecados, Pai. Eu sou um pecador, mas eu me coloco na tua presença. O que Davi fazia? Davi pecou, Davi pecava e foi comparado ao homem segundo o coração de Deus, apesar dos pesares, porque ele literalmente se arrependia, prostrava-se no chão, colocava o rosto em pó e clamava ao Deus que ele É servia. verdade. E o pecado confessado, ele é o pecado perdoado. Quando nós confessamos, o Senhor nos perdoa. Isto é maravilhoso, né, gente? Então nós temos que confessar os nossos pecados mesmo. Ainda dentro da oração do Pai Nosso, assim como temos perdoados aos nossos devedores, intercessão pelos outros, querido. Olha só, quando perdoamos nossos devedores, estamos, na verdade, intercedendo por eles, ou seja, zerando sua dívida e os colocamos em paz com Deus. Interessante isso, olha só. Você pede ao Senhor perdão pelos seus pecados, e você diz que perdoa os seus devedores. E nós temos exemplo disso, a Bíblia mostra isso, né? O servo bom, né? Aquele servo que o senhorio dele perdoa a dívida dele, daí a pouco ele vê ele cobrando a dívida do outro lá. É. Interessante isso, né? Ele tinha uma dívida muito maior e está cobrando do outro. Então, querido, lembre-se disso. Aquilo que você quer para você, você deve desejar ao outro. É verdade. E quando você zera a dívida para com o outro, você traz paz a ele, você tira o peso dele que ele carrega de estar sofrendo por estar te devendo, passando alguma dificuldade em relação à sua pessoa. Eu me lembro, eu passei algumas na minha vida e olha, era terrível realmente encontrar com alguém que eu imaginava que tinha passado, estava com alguma dificuldade com ele. Aí um dia, o dono da consultora minha, onde eu morava, numa cobertura maravilhosa, e eu tinha que acertar com ele, e ele me disse assim, Vanderlei, eu não estou te cobrando nada, você está passando por uma tempestade financeira. E vai passar, fique em paz quando você puder. Isso é muito gostoso de ouvir, ele estava perdoando a minha dívida, não perdoando, perdão, me deixando em paz com a minha dívida com ele, para que eu realmente conseguisse lá. Então, pense nisso. Vanderlei, às vezes você está pedindo ao Senhor perdão e você mesmo tem cobrado pessoas. É porque nós somos egoístas, né? Muitas vezes nós pedimos misericórdia para nós e que faça justiça em relação a nós, em relação a nossas pessoas. Então, gente, é misericórdia para nós, justiça para nós e também para os outros. Que Deus tenha misericórdia dos nossos devedores e que faça justiça também para a vida dele, né? Vamos adiante, olha só. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É uma batalha espiritual, não é verdade? É um momento de guerra onde pedimos a Deus para nos livrar do inimigo, de todo o mal, de alguma possível tentação. Olha só, não nos deixar cair em tentações. As tentações estão aí, mas nós cremos num Deus que está ao nosso redor. E ao derredor está o inimigo. Então, querido, coloque na presença de Deus para que essa brecha não abra, para que o inimigo troque de lugar com o Senhor.
Então ele vem para o redor. Não, ele anda ao derredor e está a fim de nos tragar. Então, a tentação, voltamos lá atrás um pouco naquilo que já lemos, vigiai e orai, para que não sejais tentados. Amém? É verdade. Vamos lá, ainda tem mais o pessoal aqui, ó. Não consigo confiar na minha esposa, é muito triste. Dia e noite pensamentos de preocupação. Preciso orientação, sem nome. Querido, depois pode entrar em Ligue contato pra nós. conosco, ligue aqui, que o pessoal da igreja vai te indicar para a gente bater um papo separadamente. É verdade. Mas essa confiança tem que voltar. Você e a esposa são um só, então não pode existir essa dificuldade. Vamos lá adiante. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Exaltação e louvor a Deus. Confessamos quem é o nosso Deus, glorificando a Ele. Iniciamos e terminamos a oração adorando a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Senhor, eu te sirvo, eu te quero, eu te bendigo. O Senhor é bom, indiferente de. E eu te glorifico e te exalto e digo às pessoas, vale a pena te servir. O Sim. Senhor conhece a minha pessoa muito mais do que eu mesmo, então que seja feita a tua vontade na minha Amém. vida e não a minha, que o meu coração é enganoso, né, Amém. Vanderlei? Vamos adiante aqui, porque nós estamos indo para o final. Por que a nossa oração não é atendida? Olha só, porque temos feito mal, pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Isso é sério, hein, gente? Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Isaías 1,15. Querido, se tem pecado, Confesse não tem como primeiro. orar, não. Confessa primeiro, pede perdão, larga, e aí sim você vai ver que essa oração vai ser atendida. Por Não isso é que ela arrependimento, hein? tem feito mão. Arrependimento é pedir licença para fazer de Pra novo. fazer de novo. Arrependimento é sincero, é um arrependimento sincero para mudar o rumo da nossa vida, né, Vanderlei? É licença e perdão, né? É licença e perdão. Para continuar fazendo outra vez. Perdão não. Por que ainda a nossa oração não é atendida? E, estando em agonia, orava mais intensamente, e acontece que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Lucas 22, 44. Temos orado com pouca intensidade. Olha só o Senhor como orou. De sangrar. Querido, seja perseverante em oração, mantenha-se firme. Não é fale só na com necessidade, seu Deus, não é só fale quando com seu precisa, Deus. né? Exatamente, só na hora da Covid-19, fale com o Senhor, agradeça a Ele, ore com Ele, fale por Ele, fale com Ele, diga a Ele o que você está sentindo, o que você precisa e agradeça sempre louvando. Vanderlei, Vamos você adiante? sabe que o nosso dia passa muito rápido, as distrações são muitas. Se nós aprendermos a abrir os olhos, levar a nossa oração a Deus, logo pela manhã ali, agradecer porque você acordou, entregar a sua vida na mão de Deus, consagrando o seu dia, colocando tudo na mão de Deus em adoração e louvor, eu creio que vai ficar maravilhoso. Depois você vai continuar orando, vai ter leitura bíblia, mas comece bem cedo que é legal. Olha aqui, Meire, grande Márcio, obrigado, Márcio. Márcio está aí, Meire, agradecendo a Deus pelo que a gente tem feito aqui, pelo nosso ministério. Obrigado, Márcio, que está conosco aí, viu, querido? Muito legal. Olha ainda por que nossa oração não é atendida. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ato 2, 42. Não Sem temos perseverar, perseverado. querido. É Não verdade. pode desanimar. Não desanime, não. Persevere. Persevere. Persevere que você vai ver É a mão de verdade. Deus. Você É. vai ver acontecer. Você Nós tem vamos ter que sonhos, né? ir mais Você adiante. tem sonhos, você tem projetos. Talvez a oração, nós oramos e Deus não vai atender hoje nem amanhã. Pode ser daqui a um ano, pode daqui a 6 meses, mas nós precisamos de orar, porque vai acontecer se for o propósito Olha dele. ainda por que a nossa oração não é atendida. Olha só, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Querido, não tem prosperidade com o pecado. É a única forma, é o único momento que Deus não compactua. Verdade. Deus não está contigo nisso. Então eu tenho que realmente deixar a Bíblia de lado, porque o que a palavra garante é isso. Deus não compactua com aquilo que não é realmente de acordo com a palavra dele. O Então se pecado- você está em pecado, não é problema. Nós estamos falando de pecado. Problema você tem, né, Meire? Um problema para pagar uma duplicata amanhã e não tem o dinheiro. Isso é um grande problema para você colocar nas mãos de Deus. Agora, se você está em pecado, se você realmente está Tá fazendo aquilo que mentindo, não convém tá ao adulterando. Senhor, aí, querido, realmente Aí é um você pecado, tem que né? mudar essa É estratégia. verdade. Então, é pecado. Deus, a única coisa que nos separa de Deus é o pecado não confessado. Porque Isso o aí. pecado confessado, ele nos perdoa e aproxima de nós. Olha só porque ainda a nossa oração não é atendida. Se, pois,
ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai, primeiro reconciliar-te com o teu irmão e, então, voltando, faz a tua oferta. Mateus 5, 23, 24. Falta de perdão. Inclusive, fique ligado aí, segunda-feira nós vamos falar exatamente sobre isso. É verdade. Perdão, é a nossa ministração de segunda que vem. Ou seja, né, Vanderlei, Deus não precisa de sacrifício, Deus ele não precisa de dinheiro, ele precisa de obediência. Se você obedecê-lo, as coisas vão caminhando e você fará tudo por ele, oferta, você vai servi-lo com alegria e tudo mais, né? Glória a Deus, eu tenho certeza e creio nisso. Mais ainda, por que a nossa oração não é atendida? Olha só. Opa, estou voltando. Tá voltando, vai para frente. Não, tá aqui, tá correto. Né? Deixa eu ver se eu me perdi. Repete. Não, é essa mesmo. Olha só, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Não há prosperidade, já falamos, né? Não há prosperidade quando há pecado. Você precisa Não, a falta de perdão, ela é essa aqui, Meire. Agora eu acho que agora eu acertei. Então vai lá. E tudo que pedis em oração, crendo, o recebereis. É a pequenez da nossa fé. Você, a Meire, eu já fui crente ioiô, né, Meire? Já. Eu colocava lá e puxava para cá. Colocava na mão de Deus e tomava de novo e fazia como ele queria, né? Exatamente, querido. Pede em oração, entrega e descansa no Senhor. Tenha fé, Ele é quem vai fazer. É verdade. Você não é a quarta pessoa da Trindade. Opa! Você é essa fala é minha. Filho, servo do Senhor. Então é para você colocar nas mãos dele. Verdade, Vamos lá, é Pai, Filho e Espírito Santo. Vanderlei não está nessa... Não sou a quarta pessoa. Olha ainda que não é essa é a confiança que temos para com Ele. Que, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Para que não pedimos segundo a sua vontade, querido. Por que não pedimos, né? A vontade não é nossa, a vontade é do Senhor, Ele sabe o que é melhor para você. Ele não vai te dar aquilo que realmente não é bom para você, tenha certeza disso. Não adianta pedir. Peça segundo a vontade de Deus. Para isso, você tem que conhecer esse Deus que você ora com ele. É verdade. Não precisa de, você não vai pedir um avião para Deus se você não for pilotar um avião, se você não tiver brevet, se você não tiver dinheiro para pagar um hangar, né, para abastecer um avião. Para que você vai querer um avião? Para a vaidade? Deus não vai te atender. Agora, se você tiver condição de tudo isto, pode pedir que Ele te dá. E ainda aqui, ó, porque nós somos hipócritas e religiosos, muitas vezes, né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Por isso que é bom falar em casal, né? Porque você me conhece, eu te conheço. Não tem como eu falar aqui para vocês e ser em casa uma outra pessoa, né, diferente disso, né, Vanderlei? Com certeza. Ainda, ó, pedis não receber, porque pedis mal para gastar em vossos deleites. Deus não quer isso, não é para você entender que às vezes você está pedindo coisas que não vai ser bom para você, você vai se deleitar e o Senhor, muitas vezes aquilo que você pede, você vai até se afastar dos caminhos do Senhor e Ele não vai conceder realmente. E ainda, olha só, não temos buscado a lei de Deus, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Nossa. Então, olha só, Deus é soberano. Aquietai de saber que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Amém. Deus é soberano, querido. Amém. É Ele que vai fazer. Amém. Então, eu queria deixar isso para você. Vamos lá. Ore, querido. Coloque em oração a sua família, coloque em oração a sua situação e lembre-se disso. Segunda que vem nós estaremos aqui novamente e o tema vai ser muito bacana. Nós vamos falar sobre perdão. Não perca. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, nós vamos trazer um parceiro nosso para falar essa mensagem para você aqui ao seu coração. Estaremos aqui se Deus quiser. E quarta-feira, depois de amanhã, às 21h30, nós temos mais uma live lá no Ministério de Famílias da Primeira Igreja Batista. Ministério Famílias PIB Curitiba. Pelo Instagram. Nos ouça lá, nós vamos falar de nutrindo o amor. É para você, meu amado. É verdade. E a Meire hoje quer fechar com uma oração interessante, né, Meire? Intercessória. De ação olha de aí. graças. Olha só. Então você pode orar, Meire. Posso orar? Pode orar. Então, gente, hoje nós temos da nossa equipe o Giovanni. Giovanni, querido, hoje é seu aniversário. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida, por mais um ano de vida que o Senhor te dá. Tem mais uma pessoa também, coincidentemente.
por tudo que você é na nossa vida e no nosso ministério. Nós amamos você, Giovânia. E a Vânia, gente, eu tenho uma irmã em Cristo, uma vizinha, né, maravilhosa, que também está de aniversário. Vânia, Amém. beijo, eu amo você. Deus abençoe Que você, Deus Giovânia. Deus aumente- abençoe você, Vânia. Que Deus aumente dias de vida de vocês com graça, com alegria, com felicidade na presença do Senhor e os guarde. Abençoe, Senhor. Amém. Abençoe Giovanni, abençoe, Senhor, a Vânia e todos os aniversariantes de hoje, o André lá em Belo Horizonte, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, amém. Obrigado pela sua presença. Segunda-feira, novamente. Nós aqui, vocês aí e Jesus com a gente.